dos dois aqui, que é o que pega todo profissional recém-formado de direito, é a insegurança na hora de fazer os atos processuais. Então, na hora do primeiro peticionamento, na hora da primeira audiência, principalmente, quem atua em penal é o primeiro júri que pega também, fica mais inseguro. Então, são coisas assim que durante a faculdade a gente não tem tanto contato, ou se tem contato, é um contato muito diminuído, né? Aqui no nosso curso a gente tem pensado nisso desde o começo. A gente até mostrou para o pessoal da CAI quando eles vieram aqui numa reunião que a gente está tentando fazer uma preparação, não só a preparação teórica que toda a faculdade tem, e aqui a nossa é excelente, por sinal, com professores renomados, mas também trazer esse cunho da preparação prática. Então a gente tem essa sala de aula de audiências, né? É uma sala de audiências ali excelente, tem toda a estrutura que você precisa, e ali os alunos têm praticado audiências cíveis, audiências trabalhistas, inclusive com profissionais de fora. Então, além do professor instruindo, a gente traz profissionais de fora para fazer o que a gente chama de aulas compartilhadas, que auxiliam ali o aluno que fica na posição de advogado, de testemunha, de réu, de parte autora, dependendo aí de como for essa instrução processual. Mas isso eu vejo que auxilia muito, porque a gente sai aqui com os nossos alunos já tendo feito várias audiências, por mais que não seja exatamente a mesma coisa do que você fazer uma audiência de um cliente seu que passou a procuração, mas ele sai com uma bagagem. Assim, com mais segurança, né? Sai com mais segurança. Por quê? Porque aqueles atos processuais ele já viu, ele já sabe como é que vai acontecer, como que é mais ou menos, pelo menos dentro da normalidade. O Anderson trouxe um ponto muito importante, que as audiências elas podem se desenrolar ali de maneiras inesperadas, mas ela tem também um cerne ali, uma ligação que tem uma normalidade ali de uma audiência. Então, dentro da normalidade, os alunos já estão esperando. A faculdade de Uniguaçu, ela tem um núcleo de atendimento também ao público, né? Isso também é muito importante também para o advogado ir se preparando para os atendimentos, porque o advogado, o início da profissão ali, já fica aquele medo na barriga. Será que eu vou saber responder a pergunta do cliente? Isso é muito comum, né? Porque põe o aluno a teste, né? E agora eu não sei para eles, mas para mim no começo, uma coisa que me pegava muito era como precificar o meu trabalho. Também. Então eu sei fazer, eu tenho essa experiência, mas quanto que eu cobro? Não tem um aplicativo, né? Não tem um aplicativo, mas a gente tem hoje uma tabela da OAB. Ah, que bacana. Né? A gente tem uma tabela para seguir. Essa tabela ela tem várias controvérsias, porque ela é uma tabela para o Paraná inteiro. Então, os mesmos preços aplicados numa capital, por exemplo, você tem que aplicar aqui em São Miguel. Mas, por outro lado, também muita gente critica a tabela por ela ser em tese cara para algumas coisas, mas, por outro lado, para outros serviços ela também não é suficiente. Então, o advogado ele tem que começar a mensurar o preço do trabalho dele. E como que a gente faz isso? Se a gente tem gasto com o escritório, gasto com investimento no nosso estudo para se aprimorar, então é bem complicado você saber o quanto você cobrar, o quanto você não cobrar. Tem a tua disponibilidade, tem a complexidade da causa, o valor da causa. Então, hoje, como o Dr. Anderson falou, o concurso público ele te dá um teto. A advocacia ela não te dá um teto. Por outro lado, ela exige que você saiba precificar o teu trabalho, né? Então, é um ponto que no começo me deixava inseguro. E com a experiência, você vai conseguindo superar. E todo mundo tem aquele processo que pegou no primeiro ano de advocacia, cobrou um valor baixo e está com ele até hoje. Sim. Esse acho que eu diria que é um ponto assim, que muita gente esquece de pensar, porque assim, às vezes o processo parece bom. Um processo criminal, por exemplo, geralmente se não é do juizado, é um processo que demora anos, com instrução, tudo, e aquilo assim, pegou no começo, recebeu, depois acaba não recebendo muito e fica, aquele processo está lá, 500 anos parado na vara, às vezes fica 2, 3 anos sem ter nada, só precatórias. Então isso demora muito. E a gente teve essa facilidade até em relação a precificar, porque a gente já tinha alguém que já trabalhava. Isso. A gente teve um mentor, o Dr. Edson, assim, foi perfeito, a gente conseguiu muita coisa assim, de peticionamento. Lá no escritório já me ensinavam, então não tive esse contato na faculdade. Na faculdade a gente teve um NPJ muito cru. Era questão assim, vinha um caso, a gente fazia uma petiçãozinha, era corrigido longe da gente, a gente nunca recebeu um feedback disso. Acho que aqui, pelo que o pessoal comenta, os alunos têm um feedback, tem um professor acompanhando, então é muito melhor. Então,
era aquela coisa assim, eu fazia, fez o estágio, o NPJ era basicamente obrigatório, então tinha que fazer, a gente fez porque era obrigado. Basicamente essa a concepção que a gente tinha enquanto acadêmico na época. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei no escritório e vi que a realidade era diferente. Meu maior problema o atendimento. Como é que eu atendo uma pessoa? Porque eu não participava dos atendimentos. A gente, como era acadêmico, não tinha atendimento aos sábados, que era quando eu fazia NPJ. E aí, como é que faz? Vamos precificar. Hoje tem essa noção assim, quem já trabalha na área sabe, vamos deixar o ticket médio, o valor mínimo de que a gente cobraria tanto. E aí, com isso, vai variando a peculiaridade, vai variando um pouquinho a questão da nossa própria experiência. Complexidade, né? Tem aquele cliente que te deixa com uma pulga atrás da orelha também, né? Que você passa o valor pra ele e fala, tá bom, fechamos. Daí tu fala, será que foi muito barato? Será que eu fui enganado? Cara, mas o Carlos falando ali sobre essa tabela, ela tá disponível para a sociedade ver ou como que é? Sim, essa tabela você pode pegar ela no site da OAB, você pode fazer a consulta lá. Claro que, assim, provavelmente pessoas que não são da área de direito nem sempre vão entender a tabela porque está com os termos utilizados no direito, né? Mas ali é uma base para os advogados saberem precificar e também para as pessoas terem noção de quanto custa aquele serviço. É o que a gente também sempre fala. Olha, dá uma olhada na OAB. Se o advogado está te cobrando muito barato, será que ele vai entregar um serviço de qualidade? Será que ele tem condições de fazer esse serviço nesse preço? Então, isso é uma coisa também para o pessoal ter esse alerta. Mas para pegar um outro gancho deles aqui, hoje os dois estão no mesmo escritório. Correto. E eles estão acompanhados de um advogado mais experiente. Isso quer dizer que eles entraram nesse escritório como estagiários, agora estão como associados e eles têm um parâmetro, têm uma referência. Então, ajuda muito na formação do profissional iniciante. Mas para a gente falar um pouco da CAI também, da Comissão de Advocacia Iniciante, nem todo mundo tem esse acesso. Ou não teve oportunidade de fazer estágio, ou não conhecia, ou às vezes até nem se preocupou durante a graduação. E aí se formou e a primeira coisa que quer fazer é abrir um escritório ou começar a advogar de forma autônoma, utilizando coworking ou alguma coisa assim. E isso é bem comum, a gente vê isso acontecer várias vezes. Ou junta com outro advogado também iniciante, e aí todas essas questões de precificação, qualidade do atendimento, passar confiança no atendimento, até o próprio conhecimento, elas são prejudicadas. Então, aqui na subseção de Medianeira, a OAB Paraná subseção de Medianeira, e eu acho que todas as subseções, a gente tem uma comissão de advocacia iniciante. Eu vou pedir para eles falarem um pouquinho, mas assim, em síntese, essa advocacia iniciante, essa comissão serve para dar o tipo de suporte. Então, tem reuniões, o Cassiano vai explicar, o Dr. Anderson pode explicar também para a gente como que funciona, se essas reuniões são mensais, o que acontece, se tem um apoio ou não. Perfeito, Carlos. Então, a gente tem a comissão aqui na subseção, foram eleitos membros, escolhidos membros para isso. Hoje eu estou como diretor acadêmico dentro da comissão da advocacia iniciante. Então, a gente tem reuniões mensais, as ordinárias mensais, com obrigatórias por conta do regimento da própria OAB mesmo. Então, a gente regula lá o quê? A gente tem que ver eventos para capacitar e ajudar a amparar esses advogados que saíram da faculdade. Porque o que acontece muitas vezes é que nem o Carlos comentou, o advogado sai e não tem um mentor. E hoje isso faz falta e a gente está numa época hoje que tem muita questão de um coach, um mentor, alguém que vai te dar um suporte. E aqui a gente vê que acontece no negócio, mas não é a realidade da maioria dos advogados. O pessoal que a gente conhece, que conversa, são muitos advogados assim, que saíram mesmo, então largados e começam, o que eu vou fazer agora? Abrir meu escritório. É pensando nisso que a CAI busca acolher todo mundo. A gente tem um grupo de discussões permanentes no WhatsApp. O advogado está com uma dúvida, o que eu faço nesse caso? Eu atendi o cliente, a causa é tal, mas eu não estou conseguindo desenrolar. Manda a dúvida lá, conversa com o pessoal da CAI mesmo, somos todos advogados iniciantes, a gente tem dúvidas, tem sugestões, então vamos conversar, alguém vai saber, alguém vai ter como te ajudar, tem um norte que já tem pessoas que já estão mais experientes lá. A gente tem esse é o primeiro contato que a gente tem para todos os advogados iniciantes. Então busca ali trazer junto todos os advogados que começaram agora e tirar dúvidas, é o primeiro ponto. E o outro é indicar para ele assim, como é que vai tirar o teu token? Porque sem o token da advocacia hoje a gente não consegue peticionar uma peça. Que é um assinador digital. Isso. Então hoje para a gente começar a advogar, eu me formei. Como que eu vou começar a advogar? Me formei, passei na OAB, eu preciso fazer o juramento. Com esse juramento eu vou ganhar lá a carteira da OAB, eu vou pegar um assinador digital. Esse assinador digital serve para eu assinar as petições, porque hoje os processos são basicamente todos
talvez algum estado não, mas a 90% é processo digital, então eu preciso fazer as assinaturas. Isso tudo, para a gente já é uma matéria conhecida, mas para o cara que acabou de se formar, para a pessoa que acabou de se formar, ele precisa ter esse norte.